Pegando Fogo, Jamie Walden, 8 de julho de 2025. Ezequiel 22 verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você tem que abrir a porta e deixar para que as fortalezas demoníacas entrem, então elas entrarão e devorarão você. Jamie Walden. Falando apenas sobre as fortalezas demoníacas, a maior fortaleza demoníaca que a maioria das pessoas permite e com a qual nunca fazem negócios, é o orgulho. Orgulho e arrogância em presunção. Sei que tenho vivenciado isso como louco na minha realidade nos últimos 2 anos, com tantos falsos irmãos, com aquele grau repugnante de autojustiça, arrogância, orgulho e todas essas coisas. E todo o aconselhamento matrimonial que estou fazendo, é tudo orgulho. E todos os divórcios, é tudo orgulho. E todo o ódio, a divisão da igreja, a sabotagem, as fofocas e as calúnias, é tudo orgulho. Não há nada que Satanás ame mais do que apenas usar a simplicidade do orgulho de alguém. E sabe quem ele mais usa? Aqueles que afirmam que Cristo é o Senhor de suas vidas. É quem Satanás mais usa para empregar suas táticas demoníacas de manobras fracas e sua guerra híbrida simétrica. As doutrinas sobre a humanidade se manifestam por meio dos pretendentes do cristianismo que agem com orgulho. É por isso que o Senhor disse: mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Isaías 66 verso 2. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão. Muito simples, ele diz: que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6 verso 8. É isso. Então, as pessoas, especialmente aquelas que vão ouvir isso e dizer: ah, sim, bem, eu não pratico bruxaria, eu não votei nos democratas, eu não sou um liberal. E eu penso, tanto faz, as fortalezas vão usar alguma coisa boba como um alvo fácil, tipo: eu não frequento a igreja do Joel Osteen. Isso é o espírito farisaico que diz: pelo menos não sou como aquele ali. É como se o que você acabou de dizer confirmasse que você tem uma brecha na sua armadura. Você já expôs a brecha na sua armadura aos poderes das trevas, e eles vão explorá-la no seu coração. E isso é tudo que se vê na igreja. Tudo que se vê na igreja é uma natureza arrogante de sua autoavaliação que diz: sou rico e não preciso de nada. No entanto, eles não conseguem conceber como se apresentam diante de Deus, que é miserável, pobre, cego e nu. E ele o cospe para fora da boca e ele está do lado de fora da porta do seu coração, tentando entrar de novo. E fechando o raciocínio, há uma jurisprudência por trás disso. Você tem que abrir a porta e deixar para que as fortalezas demoníacas entrem, então elas entrarão e devorarão você, compartilharão uma refeição. Então, é muito importante considerar essas coisas. É por isso que, quando falamos daqueles com ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito está dizendo, porque pouquíssimas pessoas têm ouvidos espirituais. Eles têm ouvidos muito humanistas, ou se cercam de mestres que lhes dizem o que seus ouvidos ansiosos querem ouvir, ou estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem se aproximar e entender a verdade. Ou quando começamos a falar sobre a sã doutrina, eles não toleram a sã doutrina. Eles se dedicam aos ensinamentos de demônios. Eles querem ser explorados com histórias que foram inventadas para eles. Eles amam os prazeres em vez de Deus. São amantes de si mesmos. Têm aparência de piedade e negam o seu poder. E esse é o perigo das profundezas de onde estamos agora, e é por isso que o desafio é, de forma deliberada, levantar-se guerreiro e entrar na luta. E isso começa no seu coração. Começa no seu monólogo interno. Começa nos seus casamentos. Começa com seus filhos adultos que odeiam a Deus porque você estragou tudo, vivendo os primeiros 40 anos da sua vida para si mesmo, como um egocêntrico, do tipo eu vou ter que pagar o que me custa. E agora você está vendo as consequências das suas escolhas pecaminosas nos seus filhos adultos. É aí que a briga começa. Eu concordo, aliás, eu não posso dizer que não.
Eu participo de todas as faixas etárias que compõem a classe guerreira do Senhor e vi muito poucos homens. Infelizmente, isso parte meu coração. Não deveria ser assim. Eu louvo a Deus pelas minhas irmãs guerreiras, mas não deveria ser assim. São todas mulheres idosas, todas idosas. Minha classe guerreira é toda idosa. Desculpe a todas, obrigado. Vocês têm 55 anos ou mais, mulheres de 50 anos ou mais. Não estou dizendo que vocês são idosas, mas elas são guerreiras e por quê? Porque elas tiveram que lutar no espírito por décadas. Porque os homens não queriam. Porque seus maridos não queriam. Porque os pastores homens não estão liderando de frente. Eles são efeminados. Eles são fracos. Eles estão comprometidos. Eles usam jeans skinny, seja lá como for. Então a classe guerreira são mulheres idosas. São todas as minhas irmãs, minhas guerreiras radiantes, as irmãs Débora, que estão lá fora, lutando a boa luta. E eu penso, onde estão os homens? Eu tento imaginar pessoas de 25 e 30 anos. Eles não querem participar da caminhada com o Senhor, mas gostam de usar muito o nome dele. Eles nem aparecem, não comparecem às reuniões de oração. Eles não comparecem. Não lutam pela fé. Não conhecem as Escrituras. Eles não conhecem a palavra. Não se importam com nada disso. E definitivamente não vão defender ninguém, em lugar nenhum, em momento algum, porque isso pode comprometer a sensação de conforto e conveniência que desejam acumular para o dia. São todas mulheres mais velhas. Os homens mais velhos não querem saber disso porque eu cumpri minha pena, agora é a minha vez de me aposentar. Boa sorte com isso, irmão. Mostre-me isso nas Escrituras. Certo? Então eles não vão entrar na luta porque, mais uma vez, conforto, conveniência, amor próprio e amor ao prazer são mais importantes do que a Deus. Mas as mulheres sabem e entendem que se não lutarem, contenderem e não se empenharem em espírito pelas almas dos perdidos, por seus entes queridos, por seus maridos, por seus filhos, não há mais ninguém que venha ajudá-las. E assim, elas entregaram suas vidas, em espírito, lutam o bom combate da fé a cada segundo do dia. Essa é a classe guerreira. Agora, como eu disse, eu louvo a Deus pelas minhas irmãs guerreiras, mas não deveria ser assim. Deveriam ser os homens. Deveria ser a classe dos sacerdotes guerreiros, que rejeitariam completamente o espírito de Eli e escolheriam ser como Samuel, e deveriam sair com honra, coragem e comprometimento, como se fosse de uma classe sacerdotal guerreira como Abraão, que após retornar do massacre, encontrou o sumo sacerdote de Melquisedeque com o 10º do despojo e sua bênção foi confirmada. Era isso que eles eram. Os Elias que vão para o campo de batalha sozinhos estando como se estivessem diante de 450 profetas de Baal e pensam, você acha que vai zombar do meu Deus? Os Davis, um garoto de 14 anos que se lança de cabeça na batalha e diz, você vai zombar do meu Deus? Hoje não, porque vou cortar sua cabeça. Que tal? Eles entendiam o ciúme e a santidade de Deus, que precisavam ser precavidos a todo custo, porque é somente por meio do Senhor e de seu Filho, Jesus Cristo, seu Messias, que alguém pode ter salvação. É por isso que o apóstolo Paulo se precaveu a todo custo. É por isso que Ananias e Safira caíram mortos logo após o derramamento do Espírito Santo, porque o Evangelho não podia ser comprometido de forma alguma. Tinha que ser promovido com toda a pureza, toda a diligência e toda a sinceridade, com uma ação forte. O reino dos céus sofre violência, mas os violentos o tomam pela força. Mergulhe fundo nessa escritura, porque a única coisa que liberta os mortos é andar dessa maneira muito cautelosa e na plenitude do Evangelho. Então, enquanto dizemos isso, desafiamos qualquer um com ouvidos para ouvir a calcular o custo de se entregar completamente a seguir a Cristo Jesus com honra, coragem e comprometimento, onde quer que ele o leve em sua vida, em qualquer grau que ele o leve, para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, pregar boas novas aos cativos, anunciar o ano da graça de Deus e o dia da vingança de nosso Senhor, ambos ao mesmo tempo. Sabe, não tem nada que eu possa acrescentar, realmente, é somente em Cristo, identidade somente em Cristo, e eu sei que é no Senhor, meu fardo é este.
O Senhor fez o lamento no Antigo Testamento e faz o mesmo no Novo Testamento, perto do fim dos tempos, que ele procurou entre os povos e entre os povos por alguém que se colocasse na brecha. E sabe o que ele diz? Ele não encontrou ninguém. Ele não conseguiu encontrar ninguém. Eu já mencionei 2 de Crônicas 16 verso 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Sabemos o que ele diz sobre nós, não por força nem por poder, mas pelo seu Espírito, que nos guia nessas coisas. Sabe, diz que, quando ele retornar, ele lamentará. Lucas 18 verso 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Muitos serão abandonados. Muitos serão traídos. O amor de muitos esfriará. Eles vão se tornar cada vez piores, como o espírito desta era. Meu fardo, Deus, é que, pela tua graça, isso nunca poderia ser dito sobre mim em minha vida, pela tua graça e pela tua obra em minha vida, pela tua disciplina justa, pela tua bondade amorosa, por tuas misericórdias para comigo, pela tua paciência, pela tua palavra, pelo teu Espírito e pelo teu Espírito em mim operando essas coisas. Isso nunca poderia ser dito sobre mim em minha vida. E eu, categoricamente, aceito a reprovação. A maioria das pessoas já me ouviu falar sobre o apelido de tocar o sino. Eu gosto de diferentes programas de avaliação, seja para o 75º Regimento Ranger, ou para o MARSOC, seja lá o que for nessas diferentes comunidades. Você pode atender a solicitações a qualquer momento e se achar muito difícil, sair do campo de batalha. Eles te dão essa opção. Assim como a ordem dada a Gideão, quando havia originalmente 32.000 homens e Deus reduziu para 300. Ele disse, vão tocar o sino se não estiverem à altura da luta. Vão tocar o sino. E eu digo, você deveria olhar para aquele sino ali com reprovação. Nunca, nunca tocar aquele sino, não é uma opção. Nunca, nunca, nunca tocar esse sino. E a mesma coisa na nossa geração. Nunca, Deus. Eu aceito a reprovação que diga. Eu não encontrei ninguém entre o povo. E então, agora pense se aqueles que ouvem, os vigilantes e a jornada dos vigilantes, dizem isso. E meus irmãos e irmãs em nossa igreja aqui dizem isso. E aqueles ao redor do mundo dizendo isso. E aqueles na clandestinidade chinesa dizendo isso. E nossos irmãos e irmãs iranianos dizendo isso. E os cristãos em Gaza. Porque há muitos cristãos entre os palestinos, dizendo isso. E eles dizendo isso em todos os lugares. Nunca, Deus. Nunca. Não sob a minha supervisão se possa dizer que não encontrou nenhum que se colocasse na brecha. Cada um de nós tem que dizer, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida tanto quanto temeram perdê-la por causa dele. Nunca, Deus. Tudo, o tempo todo. E agora observe os poderes das trevas tremerem e os cativos serem libertos e os corações partidos serem libertados e se tornarem radiantes mais uma vez no testemunho de Jesus Cristo. É disso que se trata.